palavra de Deus mais perto de você. Olá, muito boa noite a todos os nossos amigos e irmãos aqui da Rádio Paz FM, Rádio da Família 89,9, uma transmissora da Rio Bonito de Comunicações. Com muita alegria estamos aqui iniciando a Bíblia em Foco, sempre valorizando a Bíblia Sagrada. Com grande prazer, grande alegria, estamos iniciando aqui a nossa pré-aula da lição 11 da revista Betel, aqui do nosso campo Nação Madureira. Pastor presidente Amarildo Martins da Silva, a quem nós temos o maior respeito e na mais elevada estima e consideração. A toda a nossa diretoria do Campo Nação Madureira, a todos os nossos irmãos e amigos, obreiros, pastores, superintendentes de escola bíblica dominical, professores, aluno, a você que se encontra aí agora, amigo do campo, irmão do campo, que estão ao alcance agora da nossa voz, nesse momento tão especial de meditarmos na palavra do Senhor Jesus, através desse programa e através de muitos outros programas que a Rádio Paz tem alcançado vocês aonde vocês estão. Uma das maiores coberturas do estado do Tocantins, tendo a preocupação de levar a palavra de Deus a todos os lugares aqui do estado do Tocantins e também fora aí do estado do Tocantins. Com muita alegria, estamos chegando aqui agora no seu lar, chegando aí na sua casa, aonde você está, para abençoar a todos vocês. Vamos estar iniciando já aqui a nossa pré-aula. Antes, porém, aqui mandando um abraço muito apertado, muito carinhoso, a minha mãe Erondina, que está agora sintonizada, aos irmãos ali da ADARNO 72, irmãos que nós temos o prazer, o privilégio de podermos estar pastoreando ali aquela regional. Pastores abençoados, também de congregações abençoadas, falo do nosso irmão Paulinho Leite, pastor Paulinho Leite, dirigente ali da congregação Água Fria, aos pastores Menivaldo, que também são irmãos, pastores Divanides, ambos dirigem ali também na nossa regional. Grande abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, a todos os irmãos do campo Nação Madureira e a todos os outros ministérios. A você também que, mesmo não sendo evangélico, resolve abrir a porta do seu coração para receber a palavra de Deus nesta oportunidade. Grande abraço a todos. Vamos aqui então para ligeiramente, rapidamente, fazermos aqui a introdução da nossa lição. Lição 11, 10 de dezembro de 2020. Vamos para o nosso texto áureo, que diz-nos da seguinte forma: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12 e 12. Que palavra maravilhosa. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12 e 12. Esse tema, alcançando a cura dos ressentimentos. Então, importante nós estarmos analisando, e esse seria aqui o âmago da nossa lição. É nós levantarmos as nossas mãos, embora cansada, embora mesmo em meio às lutas e adversidades, nós podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz em oração e clamarmos a Deus, que Ele está pronto e apto para nos ouvir, para nos abençoar. Verdade aplicada aqui da nossa lição. Pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir ser dominado por mágoa, ira e ódio. Então, a verdade aplicada aqui, ela já dá aqui uma receita primordial. Se nós quisermos ter vitória nesta área e não sermos aí alcançados pela mágoa e ressentimento. Então, devemos buscar o poder do Espírito Santo,
para nós perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, que têm feito ou que têm falado alguma coisa que porventura possa nos magoar. Queridos, nós temos três objetivos principais aqui na nossa lição. E quais seriam esses três objetivos? O primeiro é conhecer mais a respeito do ressentimento. O que é o ressentimento? O que ele causa? Quais os seus males? A sua atuação que atrapalha a nossa inteligência emocional, nosso campo mental, a nossa saúde mental? De que forma atrapalha? De que forma ele traz prejuízos à nossa saúde mental e espiritual? Nós que devemos sempre buscar aí de Deus a renovação e nunca nos deixarmos aí sermos levados pelo ressentimento. Mas o primeiro objetivo é conhecer aí as áreas de alcance aí do ressentimento em nossa vida. E por isso nós precisamos alcançar a cura desses ressentimentos, né? O segundo objetivo aqui apresentado pela nossa lição é apresentar o ressentimento como um problema. Se você, querido, não entender que o ressentimento na tua vida não é um problema que não precisa ser superado, você vai, por certo, enfrentar muitas dificuldades na sua vida, uma vez que o ressentimento ele traz inúmeros malefícios esses que nós vamos estar abordando e falando aqui ao transcorrer e ao decorrer aqui da nossa lição. Então, é um problema e problemas precisam ser tratados, curados, solucionados. Do contrário, fica difícil você vencer na sua vida. O terceiro objetivo, não menos importante aqui da nossa lição, dentro deste tema, é apontar os passos para a cura do ressentimento, para a cura do ressentimento. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Existem alguns passos, algumas atitudes que nós precisamos tomar se quisermos aí ter o sucesso e vencermos mágoas, raiz de amargura e ressentimentos. Eu sempre costumo dizer que as atitudes, elas são determinantes para alcançarmos vitória. Por quê? As atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. Ou seja, você não pode mudar, querido, o seu passado, mas você pode influenciar significativamente, quantitativamente e qualitativamente o seu futuro. De que forma? Com as suas ações no tempo presente, querido. Então, é importante nós observarmos o passo a passo de como tomar determinadas atitudes para vencermos nesta área. Vamos aqui para o texto de referência. Antes, porém, mandando um abraço aqui aos nossos amigos que nos assistem também, porque esse programa abençoado aqui às sextas-feiras, aqui dirigido por mim, conduzido por mim, pastor Eurípedes Venâncio da Silva. Também nós transmitimos simultaneamente através aqui do nosso canal no YouTube e também através do nosso Facebook. Então já está mandando aqui um abraço muito especial também, quem já está nos ouvindo aí, o meu amigo Átila. Grande abraço, meu amigo Átila, que sempre tem nos acompanhado, está pedindo aí para nós mandarmos um alô. Grande abraço a você também. Meu obreiro auxiliar também aqui, dando a sua participação, José Augusto César. Grande abraço, 2 irmãos abençoados, Augusto César e Augusto César e José Augusto. Grande abraço a todos os nossos irmãos aí, a todos que estão aí sintonizados na rádio. Vamos agora para o nosso texto de referência em Hebreus, no capítulo de número 12, dos versos 13 ao verso de número 17. Vamos ao texto. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Texto maravilhoso aí, queridos, para a nossa lição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O verso 15 aí fala desse brotar da raiz de amargura, que pode nos privar da graça de Deus. Isso é um problema muito sério. O verso aí de número 16, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então é dado aqui o exemplo de Esaú, que vendeu a sua primogenitura e foi um dos que foi muito ressentido. E por que é que Esaú foi tão ressentido, teve tantas amarguras de espírito? Primeiro, porque ele não tratou os seus problemas e os seus dilemas. O texto deixa bem claro aqui que ele era fornicador, ele era um profano, contudo ele não se arrependeu. Ele, na verdade, com alguma razão, em parte, ele foi enganado aí por Jacó, e por ser enganado ele atraiu um profundo ressentimento, e essas mágoas passaram-se anos e anos, e foi algo realmente muito difícil para Esaú superar as mágoas e os ressentimentos. Ao final da vida, mas já lá para o final, quando eles se encontram, eles fazem as pazes, mas até aquele momento era um momento de amargura e de ressentimento, e as amarguras da vida precisam serem superadas com a direção do Espírito Santo de Deus. Do contrário, nós com certeza, inadvertidamente, tropeçaremos na nossa caminhada, no nosso viver cristão. Vamos aqui agora para a introdução da nossa lição. Na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, é indispensável trazermos o tema ressentimento e aprendermos sobre suas causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Então, nós precisamos enfrentar, a grande questão é enfrentar de frente esses problemas e tentar, na medida do possível, superá-los. Uma questão aqui que precisa estar bastante fixada em nossa mente, pelo fato de que nós sabermos que as emoções existem e que essas emoções nos afetam como um todo, nós precisamos aí nos cercarmos de cuidado para que os ressentimentos, as mágoas, não nos tirem o foco, inclusive aí da nossa salvação. Queridos, uma coisa que eu acho que é importante nós colocarmos em nossa mente, por mais otimista que você seja, por mais otimista que o crente seja, você precisa ter uma certeza na vida. É que inadvertidamente, em algum momento da sua vida, você vai ferir, você vai magoar alguém que você gosta, e você com certeza também vai sofrer algumas cicatrizes. Você será decepcionado por alguém que com justa razão foi ferido, foi machucado, foi magoado. Então alguma coisa lhe causou uma dor profunda. Mas essas dores precisam serem superadas, precisam ser deixadas para trás. Afinal de contas, você não é museu. Nós não somos museu para vivermos do passado. Precisamos seguir em frente, precisamos continuar seguindo a jornada. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela nos encoraja e nos dá muita força, recitada por Martin Luther King. E ele dizia de forma bastante contundente no seu inglês: If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, run, baby. All men keep moving. Quer dizer, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Mas se você não puder caminhar, arraste-se. Mas a qualquer custo,
continue se movendo. Ou seja, não pode ser uma dor, por mais difícil que ela possa ser superada, ela não pode nos parar, ela não pode nos deter. Precisamos continuar seguindo em frente, precisamos continuar caminhando a nossa jornada, seguindo aí em frente, queridos. Afinal de contas, a vida, ela não é só de coisas boas. Eu costumo dizer que, quer queira ou não, a vida ela é constituída de momentos bons e momentos ruins, que quer queira ou não, somos obrigados a passar por ele ao longo da nossa vida. A grande questão é de que forma nós lidaremos com dessas duas fases, esses dois momentos, os momentos difíceis e os momentos bons, que, vezes por outra, é preciso ser sincero, parece que ao transcorrer da vida, as dificuldades, as crises e os últimos tempos, dias são maus, a gente entende, parece que os momentos bons são cada vez mais raros em nossa vida. Contudo, nós precisamos encontrar a beleza em tudo, até nas adversidades, e através dessas adversidades vencê-las em o nome do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não fica esperando uma oportunidade, ele não está condicionado às situações e às crises. Ele, na verdade, usa as crises, as dificuldades, para exercitar a sua fé. Nada pode parar o verdadeiro discípulo de Cristo. Precisamos continuar aí seguindo em frente com toda alegria e amor no coração, sabendo que o nosso Senhor Jesus é maior do que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Vale-se dizer, importante aqui ressaltar, que as emoções, como nós falamos em lições anteriores, elas não são sentimentos, e sim comportamentos, queridos. De forma que nós precisamos aprender a lidar, e se não administrarmos essas emoções de forma correta, nós poderemos aumentar ou diminuir os problemas. Os problemas precisam ser superados, mas se nós não soubermos administrar, lidar com todas essas problemáticas, nós vamos ter agravados ou diminuídos. Então, a forma como você lida, você trata os seus problemas é que vai ajudar a você a solucionar, a vencer todas as suas dificuldades e as suas lutas. Isso é algo que você precisa ter bastante aí em sua mente. Vamos então já aqui agora para o tópico de número 1. Feito a nossa introdução aqui, vamos para o tópico de número 1. Eu preciso lembrar a vocês, queridos, de repente você vai notar, nós vamos gastar um tempo maior aqui com essa nossa introdução, aqui com todo esse prefácio introdutório, com a leitura do texto de referência, a verdade aplicada, os objetivos da lição, e no tópico 1 aqui especificamente, é onde sexta-feira nós nos detemos mais, é aqui no tópico 1. E o tópico de número 2, pastor, e o tópico de número 3. Para você que quer ter um conhecimento mais aprofundado do todo aqui dessa lição, nós vamos falar de todos os tópicos aqui. Mas eu preciso lembrar-lhes que já na terça-feira lá em nosso canal, se você quiser conferir em maiores detalhes o tópico 2 e o tópico de número 3, todas as terças-feiras online, nós estamos às 8 da manhã, transmitindo aí para vocês o tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição. E hoje nós nos detemos sexta-feira um pouco mais no tópico de número 1. Você que não tem acesso, se inscreva lá, porque para ter acesso ao conteúdo desta pré-aula na terça-feira, você precisa aí se inscrever em nosso canal. Então se inscreva, participe, dê o seu like lá no nosso canal do YouTube, seja por Deus abençoado, e além também de assistir, compartilhe, divulgue com os seus amigos, abençoe outras vidas aí. Os irmãos que estão chegando aí, a irmã Amanda, mandando aqui o seu abraço, o irmão Gislael, congrega lá conosco, grande abraço, meu amigo, vocês que estão aí sintonizados conosco, Deus abençoe de uma forma toda especial. De repente, se vocês tiverem uma pergunta, pode fazer aí pelo Face ou pelo YouTube, nós vamos estar tentando responder aí para vocês, tá bom? Tópico 1 da nossa lição, conhecendo o ressentimento. Nós precisamos, queridos, conhecer este campo de batalha.
o ressentimento. O dicionário Priberan, ele nos dá uma noção do que seria esse ressentimento, que é tornar, o que é ressentimento? É tornar a sentir. 2, é você defender-se, mostrar-se ressentido por alguma coisa. Então, se você for olhar no dicionário, eles vão dar mais ou menos esta definição do que é ressentimento, que é tornar a sentir, é defender-se, mostrar-se ressentido. Então, essa seria o nosso sentido de forma de nós falarmos no seu conceito, na sua origem do que é esta palavra ressentimento. Contudo, a gente precisa refletir um pouco mais do que seria esse estado de ressentimento, quais os resultados na vida do homem e os seus malefícios, porque não existe benefício aqui nos ressentimentos e nas mágoas, só nós somos prejudicados e somos levados aí à beira do colapso se nós não tivermos o devido cuidado de resolver esses problemas aí. Eu sempre gosto muito de conversar, às vezes quando vamos estar falando aqui na rádio Paz FM ou até mesmo na nossa congregação, de algum tema que nós vamos estar falando, eu gosto muito de conversar com a minha esposa, né? Importante às vezes nós estarmos em casa dialogando, às vezes dentro do carro, e eu me lembro que hoje, dentro do carro de manhãzinha, eu fiz esta pergunta para ela e disse, minha esposa, pergunta assim do nada, e digo assim para ela, o que você entende por ressentimento, né? E ela já entendendo, de vez em quando a gente gosta de perguntar e de conversar, porque eu penso da seguinte forma, ninguém sabe tudo, irmãos. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Ouvindo um outro dia uma frase de Mário Sérgio Cortella, eu achei ela linda, maravilhosa, e ela é o suprassumo para mim do que seria uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeiramente sábia. E ele dizia da seguinte forma, que uma pessoa que ela é humilde e sábia é aquela pessoa que sabe que não sabe, é aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo aquilo que de fato precisa ser sabido, ao passo que também a pessoa sábia e humilde é aquela que sabe que ela e a outra pessoa juntas saberão muitas coisas juntas. Então, a gente precisa estar aberto a mais saber. Então, minha esposa, ela diz, mas você pergunta, você tem muito mais preparo dentro do campo teológico, já fez tantos cursos teológicos. Eu digo, não, meu bem, mas você me acrescenta. Então, a gente conversando ali, falando, ela também formada, tem licenciatura aí no inglês, na área também de português e literatura, muito bem esclarecida, graças a Deus, e é sempre a gente conversa, principalmente em alguma questão de português que a gente precisa falar, e ela falando uma coisa interessante aqui sobre o ressentimento. Então aqui nós temos um prefixo ré, esse prefixo ré, ele vai nos remotar alguma situação. Neste caso específico, ele vai nos remotar a quê? Ele vai nos remotar, vai nos levar a um sentimento de mágoa, porque esse prefixo ré pode ser outra coisa, pode ser, de repente, que não seja uma coisa ruim, pode ser que seja uma coisa boa. Por exemplo, regozijo, quando você se lembra de algo e você vai se regozijar, você vai se lembrar daquilo dali e vai sentir regozijo. Ao passo que ressentimento já é o contrário, você vai se lembrar de um sentimento, só que ele vai ser um ressentimento, algo que vai lhe trazer profunda mágoa, vai lhe trazer alguma tristeza, né? E ela falando, até nós citamos alguns casos, alguns exemplos ali de pessoas, de casos bíblicos, talvez não dá tempo para a gente falar aqui de todos, mas pessoas que tiveram dificuldades no campo aí emocional, da inteligência emocional, sobretudo aí no gerenciamento correto das emoções. Eu me lembro que conversando ali e a gente trocando ideias sobre este assunto, nós chegamos à conclusão ali que
sobre essa questão de ressentimento, a gente precisa entender que, por mais correto que sejamos, nós, em um dado momento da nossa vida, nós vamos, assim como nós somos magoados, nós vamos também magoar alguém. E nós vamos precisar do perdão de esse alguém, como nós também precisamos sempre recebermos o perdão diário de Deus, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, e caímos em falha e em contradição. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ela sobre essa questão, eu digo, pois muito bem, já que nós entendemos o que é o ressentimento, que é esse estado de mágoa, é você se lembrar de algo que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe magoou, e aquilo lhe causa profunda dor, ao ponto de lhe provocar ira, ao ponto de lhe provocar feridas, porque nós sabemos que ao longo da vida vamos ter cicatrizes por causa de dificuldades, por causa de lutas que nós enfrentamos na vida. Por causa das lutas que nós enfrentamos na vida, nós vamos ter essas marcas, estas cicatrizes. Contudo, essas cicatrizes, essas marcas, elas devem ser olhadas pelo lado benéfico. Olha, eu tive que passar por isso daqui, deixou uma marca, mas eu sobrevivi, eu superei. Essas cicatrizes nunca podem chegar ao ponto de se tornar novamente uma ferida. Quando você coloca o dedo lá, aquilo lhe fere, aquilo lhe machuca, aquilo lhe magoa sobremodo. Então isso não pode chegar a esse ponto, né? Então eu perguntava, eu me lembro, e ela me respondeu 3 coisas que eu achei bastante interessante e que eu gostaria agora de compartilhar com todos vocês. Eu perguntava para ela como resolver, então, minha esposa, a questão do ressentimento. Falamos tanto sobre isso, como nós poderíamos resolver a questão do ressentimento? E eu me lembro que ela falou assim, primeira coisa, é você buscar ajuda. E eu disse, que tipo de ajuda? Uma ajuda especialista, psiquiátrica, e uma ajuda em Deus através da sua palavra. Eu achei já a primeira situação bastante interessante. E eu digo, olha, eu também concordo, realmente. A primeira coisa a se fazer nessa situação é você reconhecer que tem um problema e buscar ajuda para solucioná-lo. Identificar aí alguém da sua confiança, uma ajuda psiquiátrica, mas nunca abandonando também a sua saúde mental e espiritual através da leitura da Bíblia. Eu penso que talvez essa, inclusive, seja a maior preocupação e a melhor forma de resolver todos os problemas. Precisamos sim buscar uma ajuda especializada, mas nunca esquecendo aí do estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus, que fornece-nos a solução ou respostas para as principais indagações do ser humano. Então essa palavra que nos guia, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos edifica, é esta palavra que nos forma, que nos reforma, que nos transforma, que nos purifica a cada dia, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que nos fortalece, né? Essa palavra que nos dá ânimo, que nos ajuda a ter esperança, a bendita esperança de que em Cristo dias melhores virão. Então, eu conversando com ela, ela me disse, olha, a primeira coisa é a palavra, e eu entendi que sim, porque você consegue encontrar a ajuda e a solução dentro da palavra. Os Salmos de número 119, o verso de número 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa gloriosa, guardar a palavra no coração. A leitura e a compreensão aqui deste texto significa dizer que você não está lendo por ler, meramente lendo a Bíblia. Você está guardando, ou seja, você está meditando na palavra, examinando meticulosamente esta palavra. E quando você estuda, você guarda no seu interior, lá nas suas entranhas, aonde ninguém vai lhe roubar. Está dentro do seu interior, não pode ser arrancada e nem tirada de lá de forma nenhuma. Olha que pensamento extraordinário, que palavra maravilhosa. Então, Salmos de número 119, ele vai falar muito sobre a palavra. Olha só que texto lindo também, o verso de número 105 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Que palavra gloriosa, maravilhosa e abençoada. É ela que nos orienta,
é ela que nos conduz, ela que nos dá esperança. Evidentemente que a ajuda médica, psicológica está aí, mas nunca abandona. Tem pessoas que confiam muito na medicina e quando é dado um diagnóstico impossível, ele não consegue acreditar. Ora, a medicina faz o possível, mas o Deus é o Deus do impossível. Então é importante nós confiarmos em Deus. O Salmo 20, o verso 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Se você tem Cristo e você ama esta palavra, você vai encontrar refúgio nela. Só que você precisa ler a Bíblia ouvindo. E como é que você lê ouvindo? É como orar também. Você precisa orar ouvindo. Tem pessoas que só falam. E o que é uma oração? A oração ela é um diálogo onde você conversa com Deus. Em um diálogo, uma pessoa sozinho ele não pode falar o tempo todo, ininterruptamente. Ele precisa, um dado momento, parar e tentar ouvir o que Deus está falando, às vezes na sua mente, no seu coração, ao seu redor, através da brisa, através do cantar de um passarinho. Em tudo nós podemos entender a resposta e o agir de Deus. A oração ela não pode ser um monólogo, ela é um diálogo. Então, para orar, você precisa orar ouvindo. Tem tantas pessoas que se preocupam tanto em falar que ele passa 1 hora orando e não se lembra de 2 minutos do que ele fez de oração. Ele nem sabe mais o que ele pediu para Deus. Então, às vezes, orar é você, às vezes, nem ter palavra, mas em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai e nos faz entender junto ao Pai, de tal forma que a oração não é muito pelo falar, às vezes é mais pelo ouvir, pelo se expressar em sentimento, em lágrimas de sacrifício na presença do Senhor Jesus, porque quando o choro diante do Senhor Jesus, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria virar pelo amanhecer. Então, achei muito interessante quando a minha esposa ela me falava a respeito da palavra, que ela é capaz de fazer tudo isso. Aí eu tive essas conclusões e fui meditando e cheguei aqui a esse meu pensamento. Uma segunda coisa que eu achei interessante por demais a minha esposa falar, é que uma segunda coisa, se nós quisermos ter sucesso nessa área e vencermos o ressentimento, ela passa por uma das principais faculdades do homem. Ela falou do querer, e o querer ele tem a ver com a faculdade da vontade. E a vontade é uma das principais faculdades do homem. Por que é uma das principais faculdades? Porque da vontade parte o seu livre-arbítrio. Se você não tiver vontade, se você realmente não querer se libertar, você não se liberta. Um amigo meu, recentemente, há muitos anos, me convidou para estarmos ministrando, acho que 2018, uma palavra lá no assentamento, e nós fomos com muita gratidão, com muita alegria, e lá tinha uma multidão de pessoas nos esperando. Amigo, já desde a nossa tenridade, hoje um grande pastor, e ele lá do Ministério do Seta, e lá quando nós conversáramos, ele falando de alguém que estava sempre em estado de possessão. Então alguém se endemoniava por lá, a família vinha correndo e o pastor ia lá sempre orava. Depois de tantas as vezes ele orar e expulsar o demônio, depois que ele saía de lá, o demônio voltava e atormentava aquela vida. Aí quando chamaram ele lá, ele foi um dia assim meio cheio da unção e da graça, mas também com uma certa dose ali de dureza na palavra. Quando ele chegou lá, ele disse assim, olha, alguém aqui quer aceitar Jesus? Aí, não, agora não é o momento, agora não é a hora. Ele disse, então tchau para vocês, eu estou indo embora. Aí o pessoal, não pastor, você não vai expulsar o demônio? Pelo amor de Deus, você não tem amor? Não, eu tenho demais. Agora, você ter amor é você não fazer também papel de idiota nem de ridículo, não. Se você não quiser, se vocês não tiverem vontade, e esse rapaz aí, eu vou orar, vou expulsar o demônio aqui. Se ele não quiser aceitar Jesus, eu nem oro mais por ele. Por quê? Porque ele não quer se libertar. Ele não quer sair dessa situação. Ele está achando conveniente ou por algum motivo está achando bom se endemoniar. Do contrário, porque assim,
Humanamente falando, é impossível ainda, e espiritualmente falando também, que alguém cheio do poder de Deus e da unção de Deus seja possuído por um demônio, a não ser que você deixe uma brecha. Se alguém está sendo possuído por um demônio, alguma brecha está havendo ali. A pessoa precisa fazer um conserto, analisar, se arrepender, vir para os pés do Senhor Jesus. Ora, a pessoa queria que fosse lá, que se expulsasse o demônio, a família queria, mas ninguém queria compromisso com Jesus. Então eu não vou orar mais, porque é perca de tempo. Eu oro depois que eu saio daqui, viro as costas, o demônio vai se apoderar de novo. Pareceu assim uma palavra aparentemente dura, mas eu entendi, eu achei interessante. E daí eu também extraio essa lição de que se alguém realmente não tiver vontade, não tiver a predisposição de se libertar de algum sentimento de mágoa, de rancor, seja qualquer coisa na vida que lhe o prejudica no seu viver diário, queridos, coloque de uma vez por toda na sua mente. Se você não querer, se você não tiver vontade, predisposição, não existe palavra bonita que eu fale aqui, não existe palavra linda, maravilhosa e abençoada que porventura o seu pastor venha dizer ou proferir em um culto, em uma palavra, em uma pregação, em uma mensagem eloquente ou não, inspirada ou não. Se você realmente não quiser libertação, você nunca será liberto. Jesus Cristo não poderá fazer nada por você se você primeiro não quiser que ele age e dê liberdade para ele entrar na tua vida. Perceba que Jesus disse: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém abrir, você entende essa questão, querido? Você consegue compreender a dimensão de tudo isso? Jesus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor, o diabo não, ele precisa apenas de uma brecha para ele forçar a entrada e entrar. Jesus não, o Espírito Santo é educado, querido, de tal forma que se você quiser que ele trabalhe na sua vida, você precisa o convidar. Convide Jesus para dentro da tua casa nesta oportunidade. Se alguma coisa está em desordem, está em desunião, em dissapor aí na tua vida, chame Jesus para dentro de casa, porque quem tem Jesus tem paz, tem alegria, tem renovo, tem esperança, porque Jesus tem tudo isso para dar ao seu povo, mas você precisa o convidar o Espírito Santo. Do contrário, ele vai apenas bater na porta, ele não vai abrir. É obrigação sua ir lá e abrir e dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, obrigado pela tua presença em minha casa, em meu casamento, em minha vida. Seja muito bem-vindo, querido Espírito Santo. Então você precisa convidar. Então você precisa querer. Não adianta você falar da boca para fora. Tem que haver sentimento aí, realmente, de entrega, de arrependimento, a vontade de querer mudar. Eu achei fantástico essa análise da minha esposa e estou aqui agora retransmitindo. As conjecturas são minhas, mas ela falou bem rapidinho aí, mas ela falou essas três coisas e daí eu extraí lições aqui que seriam importantes nós estarmos falando. Então, se você não quiser, querido, você nunca vai alcançar a libertação. Você precisa usar a faculdade da vontade, que é uma das principais do ser humano. Você precisa se libertar, querer se libertar, ter a atitude, ter a vontade, a predisposição de fazer alguma coisa. Saia dessa inércia. A Bíblia nos diz lá no versículo de número 15, e o capítulo de número 14 de Êxodo, Jesus dizendo para o povo: diga ao povo que marche. Continue marchando, siga em frente, não pare. Você precisa querer continuar seguindo em frente. Esqueça das coisas que lá para trás ficaram e vamos avançar agora para as que estão aí diante de nós, para o prêmio da nossa soberana vocação em Deus. Um terceiro objetivo, ela me falou e agora me fugiu aqui a memória, eu não me lembro. Eu acho que sim, me lembrei, ela falou do amor. E acho que essa é uma das principais armas que alguém... Como é que eu consigo vencer o ressentimento? A principal arma é essa, o amor. Por quê? O amor tudo sofre, o amor tudo supera.
Então o amor é uma poderosa arma. Pastor, como eu venço uma terrível mágoa? Simplesmente ame, querido, que uma vez amando, você perdoará e também será perdoado aí por Deus. Tópico aí da nossa lição, tópico 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Às vezes você não entende por que é que o seu relacionamento não está dando certo. Às vezes é por causa de mágoas passadas, de ressentimentos. Você costuma guardar coisas. Entenda que você não é baú para estar guardando as coisas dentro do seu coração. Então você precisa externar. Minha esposa fala muito sobre isso e hoje de manhã nós analisávamos e falava a respeito disso. A minha esposa ela tem uma facilidade extraordinária de perdoar. Eu tenho mais facilidade, sou uma pessoa mais calma, mais comedida, ela já é um pouco mais explosiva, mas eu acho que um complementa o outro. Só que eu já tenho uma dificuldade um pouco maior, então se eu demoro a explodir, se eu demoro de repente um pouco mais a mirar ou querer ficar zangado com algumas situações, quando extravaso muito e às vezes isso não é tão bom. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. Com o tempo, ao longo da vida, nós aprendemos a ter essa maturidade. Então, dificilmente, muito raramente, você vai me ver em uma situação de desequilíbrio emocional desta forma. Contudo, mesmo tendo todo esse equilíbrio, dentro do coração, às vezes, eu tenho aquela dificuldade maior de superar algumas situações. Então, e já algumas pessoas, caso, por exemplo, da minha esposa, ela já tem essa facilidade. Às vezes eu até digo, não, tá tudo bem. Às vezes ela fala uma palavra um pouco dura, mas ela não dorme sem pedir perdão por aquela palavra dura, alguma coisa que falou. E às vezes eu faço de conta que está tudo bem e às vezes fica guardando alguma outra coisinha. E nós precisamos, queridos, vencer estes obstáculos se nós quisermos superar em todas as áreas. Eu estou falando de cátedra. Alguém que está aqui agora diante de vocês, falando para vocês que tinha uma dificuldade extrema de perdoar algumas atitudes de algumas pessoas. E às vezes a gente quer ter a razão, né? E a gente não pode ter a razão nesse tipo de situação. Em qualquer situação, você precisa amar, você precisa perdoar. Do contrário, você não será perdoado. Isso é uma coisa que você precisa ter bastante firme aí e algo criterioso em sua mente. Tem uma frase que eu acho bastante interessante de Maria Rita Quirrell, e ela fala, e ela é psicanalista, inclusive fala com muita propriedade também cristã. Ela diz que o ressentimento, ela falando a questão do ressentimento, o ressentimento, uma pessoa ressentida não é aquela que é incapaz de esquecer e de perdoar. É aquela pessoa que mesmo podendo e tendo a oportunidade de esquecer e de perdoar, ela prefere não esquecer, ela prefere não superar a sua situação de vítima, ela não quer superar o mal que a torna vítima, ela quer continuar sendo vítima, ela quer continuar sendo ressentida, mesmo tendo a oportunidade de perdoar. Então, uma pessoa ressentida, ela vai ter esse tipo de ressentimento, e mesmo tendo a oportunidade de livrar-se dele, ela vai estar sempre se lembrando, vai estar sempre causando uma ferida, uma dor, quando ela se lembra de determinadas situações aí. Por isso que o ressentimento ele é o maior inimigo aí dos relacionamentos. O doutor Daniel Goldman, ele afirma de forma bastante cintuosa de que se você não buscar o controle das suas emoções, e você não vai conseguir desenvolver plenamente aí a sua inteligência emocional como indivíduo, como ser humano. Você nunca terá uma saúde mental. Ele fala de forma bem enfática, se você não sabe gerenciar as suas emoções, você nunca terá uma saúde mental ideal de um cristão que precisa alcançar aí o perdão de Deus. Então, se você não sabe gerenciar, se você não sabe lidar com as suas emoções, você vai ter ao longo da sua vida sérios e gravíssimos
problemas ao transcorrer da sua vida. Uma outra frase, se eu não concordo com muitas das filosofias, tem uma frase aqui que eu acho bastante interessante, e essa pessoa ela fala com muita propriedade, até porque ao longo da vida eu acho que esta pessoa ele enfrentou muitas situações, se deparou com muitas situações parecidas com isso daí. Eu falo do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e ele dizia de forma acentuosa que o ressentimento é uma vingança adiada. Ele diz que o ressentimento, na verdade, é uma vingança adiada, porque você quer se vingar da pessoa e só não se vinga porque lhe falta coragem, ou então porque ainda não, você acha que não é o melhor momento, ou porque o ser humano não sabe como fazer. Mas ele define que o ressentimento é uma vingança adiada, e a pessoa só não se vinga do outro, primeiro, porque ele não tem coragem, ou então porque ainda ele acha que não é o momento adequado para fazê-lo, ou então porque ele não sabe como fazê-lo. Mas ele tem um sentimento de vingança. A vingança já está na mente, já está no coração. Ele é ressentido, ele é magoado. Então seria correto dizer que o ressentimento, na verdade, ele é uma vingança adiada. E a nossa vingança, irmãos, a vingança, ela não pertence ao crente. Nós devemos buscar a justiça diante de Deus, e Ele, com certeza, por nos amar, Ele vai nos abençoar e vai nos revestir de vontade, de esperança, de vontade de lutar, de conquistar, né? Ressentir-se, já que nós estamos falando sobre isso, significa dizer que é atribuir ao outro a responsabilidade sobre a própria situação. O ressentido busca apenas uma vingança imaginária, adiada. Então, ressentido, ele é extremamente magoado. Ele não consegue ver uma outra possibilidade senão a de sentimento de vingança, de revanchismo, e a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo dentro das igrejas a gente percebe esse sentimento de revanchismo, de ressentimento, às vezes por alguma coisa ou por aquilo, de alguma coisa que alguém nos fez, vez por outra. Nós ouvimos um crente, um irmão dizer, mas Deus vai pesar a mão. Há outros que ora, Deus, no auge do seu ressentimento, até esquece que Deus é santo e diz, Deus, toma uma providência, mata o fulano, mata o ciclano. Pare, querido, com essa bobagem. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele não tem prazer com a morte do ímpio, e sim que o pecador, que todo aquele se arrependa. Pare com essa bobagem de revanchismo. Tem até alguns hinos aí que é uma revanche pura, e os crentes se idealizam, se ficam extremamente inspirados, motivados com revanchismo. Cuidado com esse tipo de coisa. E a gente precisa até analisar a essência desses hinos para ver que tipo de sentimento aí está produzindo em cada um de nós. Tem muitas coisas aí que ela, em vez de ser benéfica, ela vai alimentar uma ira, ela vai alimentar um ódio. Perceba, é a mesma coisa que aconteceu ali com Caim. Ele foi movido de um ressentimento, o ressentimento foi crescendo tão grande, e uma das principais nuances do ressentimento é o ódio. Então ele é a expressão máxima do ressentido, é quando ele está no ápice da ira, porque a ira faz o homem ficar descontrolado. Na ira, o homem ele é capaz, enfurecido, de matar uma outra pessoa. E alguém pega e diz, olha, como é que um ser humano vai lá no momento e desfere 20, 30 facadas em uma pessoa que esteve convivendo durante muito tempo com ele, como amigo, como esposa, ou algum amigo próximo, e a pessoa consegue falar. Aí pergunta, mas como é que você fez isso? Eu me lembro que sendo investigado, e a pessoa dizia assim, olha, eu só me lembro da primeira e da segunda facada. Das outras eu não me lembro. Parece uma coisa assim de brincadeira, mas isso aí é extremamente sério. E ele não se lembra mesmo. Por quê? Por causa da ira, por causa do ódio. Ele só se lembrou, foi 30 facadas, mas só se lembra das duas, porque as outras restantes é movida pelo impulso, pelo ódio, pela cólera, pelo impulso daquela raiva, e são ressentimentos que vão sendo trazidos à tona. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque o ressentimento pode operar a ira,
E na ira Deus não opera em nossas vidas. Nós precisamos nos libertar de uma vez por outra. A ira e a cólera é uma das principais expressões máximas de uma pessoa ressentida. E é um dos piores reflexos de uma pessoa amargurada de espírito. Quando ele externaliza, ele está ressentido. Mas quando ele externaliza, ele geralmente vai externalizar isso com ódio, com raiva, com ira e com cólera. E sobre isso a palavra de Deus é bastante enfática, dizendo sobre essas questões. Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 22 diz da seguinte forma: que qualquer que se encolerizar, se irar contra o seu irmão é réu de juízo. Nesse texto, alguém pode dizer, pastor Eurípides, mas na minha Bíblia está dizendo que é sem motivo. Qualquer que se irar sem motivo contra o seu irmão é réu de juízo. Eu quero dizer para você que a sua Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca falha, mas essa sua versão está desatualizada, porque a versão correta, no original, ele não existe esse sem motivo. Se você ver na sua Bíblia essa palavra sem motivo, porque se você entender que tem esse sem motivo, se eu tiver motivo eu posso irar, se eu tiver motivo eu posso encolerizar. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que existiu aí na verdade foi um acréscimo. Sim, pastor, tem acréscimo? Tem. Às vezes, na hora da interpretação, às vezes não é inadvertidamente, às vezes a pessoa nem sabe o porquê. E por que faz isso? É por maldade? Não, às vezes não. Ou, por exemplo, o hebraico e o grego são línguas muito difíceis. O hebraico, por exemplo, uma pessoa que mora 10 anos lá, ele vai ter dificuldade em falar todas as nuances do hebraico. É uma das línguas mais difíceis de serem faladas. Se você for observar, é tão verdade que uma letra, o A para nós aqui, ele significa apenas A. Mas o hebraico ele vai significar pelo menos 4 a 5 coisas, apenas uma letra. Para você ter uma ideia, aqui nós temos consoantes e nós temos vogais. Lá nos tempos bíblicos só existiam consoantes, não existiam vogais. Com o passar do tempo existiram aí depois os sinais maçoréticos e tudo mais, mas ainda assim continua sendo uma palavra, continua sendo muito difícil a sua interpretação, porque uma palavra ela quer dizer pelo menos 4 coisas. Então, exatamente por causa disso, a dificuldade. Mas esse texto especificamente, aqui em Mateus 5:22, esse teve uma certa maldadezinha, porque essa é a tradução de King James, lá por volta de 545 depois de Cristo. Então, inclusive essa foi uma das versões mais usadas em todo o mundo. 19 filósofos foram ali reunidos pelo rei Tiago, e o interessante é que o rei Tiago ele tinha um desafeto, que era o seu próprio irmão. O seu irmão conspirava contra ele, de tal forma que nasceu um ódio muito grande entre esses irmãos. O irmão que perseguia o rei Tiago e promovia sedições contra o seu reino, então ele é expulso agora do reino ali e já estava há 10 anos ali. Então quando vai transcrever, vai traduzir a Bíblia, esses 19 filósofos dizem assim, nós temos um problema, porque o nosso rei ele odeia o seu irmão. Aí alguém diz, mas ele tem motivo, mas o texto está dizendo que não pode se irar. Ele não, mas ele tem motivo, então bora colocar esse sem motivo. Então esse sem motivo foi colocado para acomodar a situação do rei. São detalhes, são curiosidades que às vezes você não sabia, mas que eles trazem aqui um certo prejuízo ao texto bíblico. Então eu preciso estar aqui refrescando a sua memória e dizendo que o texto correto é: qualquer que se irar contra o seu irmão é digno, é réu de juízo. Então é muito preocupante o fato de você se irar. Lá em 1 João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 15, diz da seguinte forma, diz mais claro ainda, qualquer que odeia o seu irmão, ele é homicida. Aí ele esclarece na sequência dizendo, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem parte no reino dos céus. 1 João, capítulo 3 e 15. O texto é bastante claro sobre essas questões. Então nós precisamos nos libertarmos desses sentimentos.
Meu Deus do céu, irmão, já são 10h55. Vamos caminhar aqui rapidamente para o fechamento. Lembrando que o tópico 2 e o tópico 3, nós já falamos aqui na terça-feira, na parte da manhã. Não aqui na rádio, mas em nosso canal pelo YouTube, lá nós falamos o tópico 2 e o tópico 3. Se você tiver aí uma curiosidade de buscar um pouquinho mais, olhe lá, se inscreva no nosso canal, porque é para os inscritos que poder estar compartilhando mais esse complemento aí desta maravilhosa lição. 1.2 da nossa lição. O ressentimento causa sensação de vazio. E por que é, o tópico 1.2, e por que é que o ressentimento ele provoca essa sensação de vazio? Por que é que acontece? São várias as explicações que nós poderíamos enumerar aqui, mas a principal delas, queridos, é que os ressentimentos, ele nos torna vazio. Por quê? Porque uma pessoa ressentida, seguramente, e isso eu digo com muita propriedade, é que quando a pessoa é ressentida, ela, sem querer, se afasta de Deus. Ela está ressentida, e o ressentimento ele é pecado, porque é ira. E diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Quanto mais ressentidos somos, mais distante de Deus estamos. Então isso é muito sério. Uma pessoa ressentida, ou quanto mais ressentida ela estiver, mais distante ela vai estar. E quanto mais distante uma pessoa de Deus está, mais vazia ela vai ficar. Porque é Deus que nos preenche. O Espírito Santo é que nos alegra. Então, pessoa, ele não consegue, por mais dinheiro que ele tenha, por mais amigos que uma pessoa tenha, ele não vai conseguir de forma nenhuma mesmo, se aproximar de Deus, se ele não curar esses ressentimentos. Se ele não curar esse ressentimento. Pega uma água de coco, vem ali para mim, por favor. Se você não curar os seus ressentimentos, meus amados e queridos irmãos. Vamos aqui para o tópico 2, mas vamos só refletir aqui rapidamente aqui sobre esta questão. Você quer saber uma das questões muito preocupantes que faz a gente ter ressentimento? Chama-se razão. Por incrível que pareça, muitas pessoas são ressentidas por causa de uma questão, por causa da razão. Porque, geralmente, uma pessoa ressentida, ele tem razão, tem um motivo, teve alguma coisa que o feriu, que o machucou. E porque teve alguma coisa que o feriu, que o machucou, então, e ele foi traído sordidamente, ele passou por uma grave dificuldade, e por ter passado uma terrível amargura, então ele tem um motivo. Alguém pega e diz assim: pastor, eu sou ressentido porque eu passei por isso. Aí eu converso e digo: irmão, mas perdoe. O amor encobre todas as... Mas pastor, o senhor não tem noção que eu passei na minha vida. O senhor não sabe a traição que eu sofri. Então a pessoa, ele tem razão e ele apresenta as suas razões. Agora o interessante é nós entendermos que o crente ele não tem razão. A razão está com a Bíblia, a razão está em Deus. Nós precisamos avançar, nós precisamos superar as nossas lutas e as nossas adversidades. A palavra de Deus nos deixa bastante claro que se você não perdoar o seu irmão, você não perdoar as ofensas que fizeram a ti, você com certeza não será perdoado aí de forma nenhuma por Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no capítulo de número 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. 5 e 7 de Mateus. Bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. O versículo de número 8 do mesmo Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Isso significa dizer, se tiver alguma raiz de amargura, alguma coisa brotando aí no seu coração, você não vai ser
por Deus perdoado, queridos. É o que a palavra de Deus nos fala. Em Mateus 6,12, lá na oração ali, modelo, que é do Pai Nosso, e no verso 12 vai dizer assim: perdoai, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para receber o perdão de Deus, primeiro, queridos, eu preciso, de uma forma muito significativa também, perdoar o meu próximo, perdoar o meu semelhante. Do contrário, eu não serei perdoado aí por Deus. Veja o que nos diz também de forma bastante clara e concisa em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 32. Antes sejais, pois, misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo também os perdoou. Você quer ver um texto bastante forte da palavra de Deus? Em Efésios, no capítulo de número 3, do verso de número 12 ao verso de número 14, ele vai resumir bastante essa questão aí. Ele vai dizer, olha, revesti-vos, pois, como santos eleitos e amados de Deus, das entranhas de humildade, de benignidade, de longanimidade e de mansidão. Ele diz para você se revestir da mansidão, da humildade, da longanimidade. O verso de número 13, ele vai dizer, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como também Cristo vos perdoou. Aí ele vai resumir o verso 14 dizendo, mas antes de tudo e acima de tudo, revistai-vos, pois, do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor, querido, ele consegue vencer todos os obstáculos e barreiras ao longo aí da nossa vida. Marcos, no capítulo 11, verso de número 25, diz, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai também possa lhe perdoar. Significa dizer, querido, que se você for orar ao Pai e você precisa pedir perdão e você precisa liberar perdão para aqueles que inadvertidamente fizeram alguma coisa contra você. Porque se você orar e você não perdoar a quem lhe ofendeu, o Pai também não vai lhe perdoar. As suas orações estarão ali sendo interrompidas. Hebreus 12, 14 fala assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Faz parte do texto de referência em que nós lemos aqui. Segui a paz com todos, queridos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. Uma outra coisa no verso 15 vai dizer, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E como é que alguém se priva da graça de Deus? Aí o texto vai dizer que não haja em vós uma raiz de amargura, ou brotando a raiz de amargura, vos perturbe, e por elas vocês se contaminem. Então, quando você deixa brotar uma raiz de amargura, você está fazendo um mal para você mesmo, não é um mal para outra pessoa. Às vezes nós achamos que quando nós estamos ressentidos, amargurados, estamos prejudicando a outra pessoa. Não, pare com essa bobagem, santo. Você está se mutilando, você está se autodestruindo, porque se nós formos analisar, a própria ciência fala que uma pessoa ressentida, amargurada de espírito, que não sabe perdoar, ele envelhece mais rápido, ele adoece com mais frequência e vai abreviar os seus dias de vida. Inadvertidamente, uma pessoa ressentida está cavando a sua própria sepultura. Você está fazendo mal a você mesmo. Se você tem alguma raiz de amargura brotando, vença essa raiz de amargura aí, meu amado e querido irmão. Vença o mal fazendo o bem e Deus vai lhe dar a vitória. Vença com amor. Frank Otávio dizia, e eu falo aqui, quando diz seguir a paz com todos, isso fala de amor, fala de paz, fala de união. Seguir a paz com todos e a santificação. Frank Otávio já dizia assim que a união ela traz a força.
A força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. O amor, queridos, além de libertar a consciência, vai trazer perdão, vai produzir perdão, vai lhe dar o sentimento e a força necessária para enfrentar e para perdoar a quem lhe ofendeu, a quem lhe causou uma dor aí muito profunda no seu coração. 1.3, o aspecto do ressentimento. No oculto, meus amados e queridos e diletos irmãos, é que o ressentimento é formado. Você começa a maquinar, você começa a ruminar alguma coisa que alguém lhe fez, uma mágoa no seu coração. E no oculto você começa a maquinar contra aquela pessoa, a destilar um ódio profundo no seu coração. E os aspectos do ressentimento vai trazer muitos desabor. O ressentimento pode ser manifesto em oculto. E geralmente no oculto, quando esse ressentimento é forjado, ele vem com muito mais força ainda. Tópico 2 da nossa lição aqui. Só vou falar rapidamente e eu concluo aqui. Se você quer ter um apoio maior, um subsídio maior dentro desta lição, veja lá no nosso canal, assiste, você terá todo o subsídio necessário do tópico 2 e o tópico de número 3. Tópico 2. O problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação, queridos, é normal, é de termos um ressentimento. E parece, evidentemente, que é natural. O que não é natural é você alimentar esse ressentimento, não matar ele logo quando ele vem na sua mente. E o que acontece? Geralmente, quando uma pessoa se sente amargurada, ressentida, o que ele faz? Ele se isola. E quando você se isola, é o começo do fim. A pessoa se isola, a pessoa não acredita mais em ninguém, desconfia de todo mundo, vive amargurada, e ele vive em um mundinho particular dele, em que ele não deixa que ninguém se aproxima, ele coloca ali uma barreira entre ele e as outras pessoas, de tal forma que fica muito difícil alguém se aproximar. Aquela pessoa está sempre na defensiva, ele está sempre ali se defendendo, não quer que ninguém se aproxime. E o meu conselho e a nossa palavra aqui é sobre a questão da união, queridos. Eu costumo dizer que a união, ela traz a força, acabei de falar. Costumo dizer também, lembrar uma frase que não é minha, é que não existe nenhum de nós melhor do que todos nós juntos. Porque juntos, querido, nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Nós vamos ter um culto agora no domingo, culto rosa das nossas irmãs. Achei uma frase interessante que diz que sozinhas nós somos pétalas, mas unidas nós somos rosas. Então, interessante é que todos nós aí, se formos levar para todos os lados, nós separados, nós somos apenas pétalas, mas unidos nós somos rosa. Nós vamos ter muito mais beleza, nós vamos ser muito mais abençoados. Você não é uma ilha. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de alguém. Alguém pega e diz, mas eu não preciso de ninguém. Querido, pare com essa bobagem. Você não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Cure-se, trate-se, arranque do seu peito esta mágoa, liberte-se, porque do contrário, nem salvação você vai ter. Vai viver amargurado de espírito, não vai ter prazer nesta vida, e na outra vida vai ter uma vida de tormento, de tristeza, pranto e ranger de dente. Não é isso, querido, que Deus quer para você. Deus tem o melhor. É por isso que eu e você escolhemos ser honestos, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso, do qual você não pode perder. Tópico 2.1 da nossa lição. O ressentimento é inútil, queridos. O ressentimento, ele não conserta nada. É uma coisa que você precisa colocar na sua mente. Ressentimento não conserta nada, não muda nada. E por isso você não pode viver o seu presente preso, querido, a mágoas do passado. Isto é tolice, é você querer andar para trás. Use seu presente
para influenciar o seu futuro, não para viver de mágoas e ressentimentos. Eu concluo aqui dizendo, não vamos ter mais tempo de conjecturar, que uma das formas boas para você ter sucesso nessa área diante de Deus é Romanos 12, e o verso de número 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa renovar a sua mente, você precisa trabalhar o seu mental, a sua parte emocional. Cuida dos seus sentimentos, cure as suas emoções, trate as suas feridas, do contrário terás sérios problemas. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Vai nos dizer da seguinte forma, e é exatamente aquilo que você deve fazer com relação a este. No demais, irmãos meus, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor nisso, seja nisso, querido, que vocês ocupem então a sua mente, pensamentos de paz, não pensamento de destruição. Olha o que nos diz o exemplo de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, o profeta chorão. Quantas dificuldades, quantas lutas. Ele foi um profeta, por mais boa intenção que ele tivera. Ao longo do seu ministério, nós aprendemos que ninguém se arrependeu. Ele vivia ali pregando, levando a palavra e não obteve o êxito de ver pessoas se arrependendo. Mas você pensa que ele se desesperou? Ele vai dizer lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, versos 21 e 22, ele vai dizer assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. É o nome do Senhor Jesus. Traga esperança para a tua vida. Albert Schweitzer já dizia que a tragédia não é quando alguém morre, a tragédia é quando morre no homem, aquilo que morre no homem estando ele vivo. Então eu estou falando aqui de esperança. Não deixe morrer na tua esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu ao terceiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. A esperança do crente jamais pode ser vencida. Você precisa continuar esperando. Esperar do verbo esperançar. Esperançar, que nunca duvida, que sempre acredita, que sempre espera. As lutas estão grandes, mas vence o nome do Senhor Jesus. Lhe feriram, lhe magoaram, lhe causaram dor, mas é o nome do Senhor Jesus. Perdoe, ame, vença todas essas astutas ciladas do inimigo e seja por Deus abençoado. Que a paz de Deus alcance você no seu lar, na sua casa, na onde você estiver aí, viajando ou não, você que está aí no campo, está na sua fazendinha, em nome do Senhor Jesus, receba a bênção da parte do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final agora às 23 horas e 13 minutinhos. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham sido por Deus abençoados através desta palavra. Aguardamos vocês próxima sexta-feira às 22 horas no programa Bíblia em Foco. Mais uma pré-aula da nossa EBD. Grande abraço a todos vocês. Deus vos abençoe.